bom dia, bom dia, pessoas lindas! Estamos ao vivo. Vamos enviando aqui a setinha para informar. Bom dia, Cris! Bom dia, Cris! Vamos tomar nosso cafezinho. Bom dia, Aninha! Que bom tê-las aqui. Sejam bem-vindas. Bom dia, Maria! Seja bem-vinda. Vamos chegando, vou enviando aqui a setinha para informar que estamos online, para a gente já começar o nosso bate-papo. Nossa, bom dia, Cris, que bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Samuca. Ei, lindeza. Muito feliz de ter vocês aqui hoje para a gente conversar. Vamos falar um pouquinho aí sobre o inconsciente, né, gente? O que eu quero não é o que eu faço. O que eu não quero é o que eu faço. Por que que é isso, hein? Por que que isso acontece? Será que isso acontece com vocês? Porque comigo acontece direto, quase morro. Por que que eu faço dessa forma, né? Aí nós vamos falar essas pegadinhas aí do inconsciente. Bom dia, Gregoriano, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco. Que bom, essa manhã frio, aí deve estar bem frio, né, Cris? As duas Cris moram mais alto, aqui na Pampulha também tá. Mas vamos lá, gente, vamos começando aqui a nossa conversa. O título, né, eu já falei, mas depois entraram mais pessoas. O que eu quero não é o que eu faço. Desvendando o inconsciente. A Cris tá bem frio, essa também. Por quê? Por que que vocês acham que eu tenho um propósito, eu coloco lá uma meta, eu busco ser assertiva na minha vida e depois eu não cumpro aquilo que eu me propus, eu não faço aquilo que eu quero, eu vou para outro caminho que não vai ser aquela rota que vai me levar para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero construir, para onde eu quero chegar. Às vezes é exatamente o contrário. Às vezes vai me levar para um outro destino, né? Eu coloco aqui no meu GPS interno, né? Eu preciso ir para aquele lugar. Só que quando eu vou fazer o caminho, é um caminho totalmente diferente, né? Que não vai me levar para aquilo. Por que que a gente faz isso? O que que vocês acham? Bom dia, Lelete, seja bem-vinda. Então, quem tiver aí a sugestão ou um pensamento sobre isso, quiser compartilhar aqui conosco, vamos interagir, vamos conversar. Enquanto isso, eu vou discorrendo aqui. Eu acho que todos nós conhecemos Romanos 7,19, quando o Paulo de Tarso nos fala assim: porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse é o que eu faço. Resistência. Ótimo, muito boa, Cris. E é isso que a professora Lúcia Helena fala, né? Que a resistência, ela nos puxa para baixo, né? Que a gente quer fazer alguma coisa, empreender, quando é alguma coisa que é boa, assim, que vai ser boa pra gente, boa pro outro, né? Boa pra humanidade, assim, alguma coisa maior, né? Um trabalho, a resistência, ela nos abaixa. De onde que vem essa resistência, gente? Vamos puxando aí, vamos trabalhando isso, que a gente já vai estar trabalhando com o nosso modelo mental. A gente aqui já vai estar exercitando o nosso inconsciente, né? E é isso mesmo. Então, a gente quer às vezes mudar, a gente faz uma programação, a gente tem um desejo verdadeiro e a gente acaba repetindo padrões. E aí, né, tem uma fala que fala autossabotagem. Oi, Lu, bom dia. Saudade de você também, Lu. Muita. Eu vou ir essa semana, se Deus quiser. Eu tô sem carro, por isso que eu não fui semana passada. Meu carro tá na revisão, mas hoje eu vou pegá-lo. E aí, a gente fica, né, nessa
nessa contradição. Eu falo uma coisa, eu faço outra, eu repito padrões, isso me dá uma energia ruim, e aí parece que eu não consigo avançar mesmo, e parece que eu me afundo mais no que eu não desejo, né? Parece que o passado me captura, aquilo que eu não quero é que me puxa mais para baixo, né? E é um ciclo vicioso, gente. Bom dia, Érica, que bom tê-la aqui, seja bem-vinda. E a gente fica repetindo esses padrões. E aí parece que, sabe quando a gente parece estar afogando, a gente dá aquele suspiro, né? Na hora que a gente fala, eu vou fazer diferente, daí a pouco a gente entra de novo naquele looping, né, de afogamento, e isso vai até uma hora que às vezes a gente desiste e fica com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu não consigo mudar. Porque a gente não fracassa, né? A gente desiste. É isso que acontece conosco, a gente desiste da mudança, a gente desiste de ser quem a gente realmente pode ser, a gente desiste de fazer algo diferente, como a Cris falou, a resistência, ela às vezes, ela vai nos pegando de forma tão sutil assim, às vezes a gente acha, fala assim, não, eu tô quase terminando, eu já tô aqui na reta final, olha aqui, eu tô há X tempo fazendo isso e de repente ela vem nos dar um nocaute e a gente não tava mais prevenido, a gente não estava mais preparado, porque a gente acha que já está ali nesse novo piloto automático, né? A gente já internalizou a mudança e não, vem alguma coisa e esse passado nos captura. Gente, Freud, né? Freud e Jung, eles trouxeram muito esse conceito do inconsciente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Que é por isso que a gente repete tantos padrões. Porque esses padrões arraigados, né, que vêm da nossa infância, que vêm de experiências traumáticas, que vêm dos hábitos familiares, né, do meio onde a gente aprendeu, do meio onde a gente cresceu, né? Não só dos nossos pais, mas dos nossos cuidadores, da escola, né? Do convívio familiar, que às vezes os pais tiveram que trabalhar, a gente ficou, né, com familiares, com vizinhos, em escola, né? Com cuidadores, com quem quer que seja, tudo que a gente aprendeu durante a nossa infância e tudo que a gente recebeu na nossa genética, porque a genética não é só a cor dos olhos, a cor dos cabelos, os traços físicos. Não pode, né? É um gene, ele separar assim, agora a fulana ou beltrano vai receber só isso. Não, vem a carga emocional também, vem as vivências ancestrais, elas vêm também. Né? Às vezes você já deve ter visto na família de vocês assim, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Ei, Regiane, que bom tê-la, Simone, Lulu, falar assim, nossa, mas você tem os hábitos, você tem os trejeitos do seu avô. Às vezes a criança nem conheceu o avô, quando ela nasceu o avô já tinha feito a passagem. Né? Então, a gente não herda só os traços físicos, e isso quem está falando não sou eu, André, quem fala é a ciência, já está comprovado, né? Isso já está comprovado. Tem um livro, inclusive, que fala, não começou com você, né? Tem outro que fala, o corpo guarda as marcas, falando dessa memória celular, dos traumas, das vivências, né? Peter Levine é um especialista em trauma, Gabor Mate também, e eles aprofundam muito nisso. Então, para quem quiser saber mais, vale a pena a leitura, tem várias publicações, muitas mesmo. Então, isso tá nesse inconsciente, porque o inconsciente guarda as memórias, mas também guarda essas pendências e alguma coisa, né, que não foi tratada, que não foi curada, que não foi vista, né, que não foi ali digerida, que não foi trabalhada, ela é armazenada em forma de pendência. E esses ciclos, eles ficam ali indo e voltando em situações diferentes, em contextos diferentes, até que eles sejam realmente saturados, curados, né, digeridos, para que aquilo possa sair da nossa frente. Senão aquele ciclo vai continuar repetindo. Aquilo vai ser trazido à tona pelo nosso inconsciente, porque o corpo é muito inteligente,
né? O corpo é muito inteligente. E quando a gente não quer ver as coisas, às vezes a gente não dá conta daquilo naquele momento, muitas vezes a criança não sabe, ela não tem ainda a capacidade cognitiva para entender, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, né? Quando meu pai e minha mãe estão agindo dessa forma por causa disso, né? Eu já atendi em constelação uma pessoa que odiava a irmã, simplesmente porque quando a irmã nasceu, ela tinha apenas 3 anos de idade, a irmã nasceu com um problema gravíssimo de coração e teve que ficar internada. Depois de 3 dias de nascida, foi fazer uma cirurgia cardíaca muito, assim, né, cirurgia cardíaca de uma criança de 3 dias, né, então quer dizer, uma coisa muito grave, e ela ficou 2 meses com os avós. Então para ela, aquela criança que nasceu era um algoz que tirou os pais de forma abrupta dela. E nisso, ela só tinha 3 anos de idade. Ela não entendeu, mas aquilo ficou no inconsciente, que assim, inimigo, extermina. Não tô falando que ela tentou matar a irmã, não. Mas ela queria tirar a irmã dela da vida dela de qualquer forma. Ela corria da irmã. Até que a gente, na constelação, nós vamos trazer luz para isso. E aí ela entendeu, né? Já tem um tempo que a gente constelou, não sei como é que elas estão hoje, mas naquele contexto ali do acompanhamento que eu fiz durante algum tempo, ela tinha melhorado, assim, 95% a relação com a irmã dela. Porque ela viu que não era... a irmã dela não era uma algoz, era uma criança que nasceu com um problema grave e que quase não ficou na vida, né? Foi por um milagre, porque Deus realmente quis que a irmã dela ficasse. Mas ela não tinha capacidade, com 3 anos de idade, de entender isso. Então, ela perdeu ali a casa, que ela teve que ir para a casa dos avós. Ela perdeu tudo que ela tinha durante 2 meses, porque as atenções ficaram todas voltadas para a irmã. E depois de um tempo também, durante muito tempo, porque até a irmã dela recuperar e tal, mesmo indo para casa, depois de 2 meses, a atenção ficou muito voltada para aquela bebê que era muito frágil, né? Então são coisas que acontecem, que nos geram um trauma imenso. E aí quem pensa assim, ela tá bem, né? Tá acolhida, tá na casa dos avós, mas isso para ela foi muito pesado, sabe? Então, às vezes, um evento traumático não é, às vezes, um acidente de carro, um acidente de avião, não é uma coisa assim uma morte. Às vezes a gente pensa que o evento traumático é uma coisa assim desse porte, não é. Às vezes é uma coisa até que a gente pensa que não vai trazer, né, um trauma, mas pode simbolizar, sim, dependendo da pessoa ali, né, no caso uma criança, para ela foi um trauma muito grande. Os pais também muito envolvidos ali com a outra criança, na época eles não deram conta de perceber, porque eles também estavam muito emaranhados com muita dor de uma filha que tinha acabado de nascer, que talvez não ficasse na vida. Então foi muito difícil para toda a família, né? Inclusive para a avó. Todos, né, tiveram assim, foi muito sofrimento na época. Graças a Deus deu tudo certo. E agora também eu espero que esteja tudo em paz. Mas foram décadas de muito sofrimento depois desse evento traumático. Então, gente, a gente precisa olhar para as questões, não as que estão rasas aqui no nosso consciente, mas para aquelas que estão no nosso inconsciente, são as que mais nos afetam, são as que mais nos tiram desse ponto assim do que eu querer fazer alguma coisa e eu fazer outra, eu não dar conta de cumprir o que eu desejo e eu sair da rota do meu destino assim traçado pelo meu consciente, digamos assim, e fazer um outro caminho, né? De eu não dar conta de cumprir o que eu desejo, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não quero ter mais rompantes. Às vezes alguma coisa vem aqui, um gatilho, e eu perco o senso de razão, eu estouro assim de uma hora para outra, e às vezes depois eu vou medir, aquilo não era para tanto. Por quê? Porque ali acendeu um gatilho de alguma coisa que tá lá naquele inconsciente, e aí, a pólvora já veio ali e pegou aquela faísca e o negócio escalou. Escalou de uma forma que foi forte. Então, o que é? A gente precisa pesquisar. O que é que está ali, que está ainda aceso? Qual que é aquilo que ainda tem uma labareda lá, que algum gatilho aqui, algum incentivo aqui faz
esse negócio acender nessa proporção. Aqui a Simone colocou: lembrei com a sua fala que eu nasci asfixiada, quase morta, e isso me gerou um trauma de fobia social. Exatamente, Simone. Você tendo essa consciência já é um grande passo, né? Já é mais do que meio caminho andado, como a gente diz, para cura, né? Para cura, porque às vezes não é de uma hora assim para outra, né? Agora eu já sei, agora eu posso entrar, né, em qualquer lugar, eu posso, né, tá num ambiente lotado de gente. Não, mas o que a gente pode fazer, né? Talvez uma constelação, talvez um outro movimento de regressão de memória, né? Tem várias. Gente, hoje a gente tem muitas ferramentas terapêuticas, muitas. Nós estamos numa época assim que, felizmente, graças a Deus, nós temos muitas ferramentas terapêuticas. Então, Simone, isso é uma bênção você saber, né? E você poder se cuidar, né? Você poder olhar para isso, né? Você simplesmente falar assim: eu vou evitar ambientes lotados porque eu sei que eu não dou conta. E tá tudo bem. Eu tenho o meu limite, eu sei até onde eu vou, até onde eu posso ir, tá tudo bem para mim. Eu entendo o que houve e eu respeito o meu limite. E tá tudo certo também, né? Luto para me liberar desse trauma. Ah, sim. Depois, se você quiser me chamar, a gente pode conversar, né? Porque realmente... E olha, gente, prestem atenção. A Simone era uma bebê, né? Às vezes a gente pensa que é só quando a gente está com um sistema límbico formado que a gente vai armazenar as imagens, né? As memórias. Não é. A partir do momento da fecundação no útero, é claro que o sistema límbico não vai estar formado ainda, o cérebro das emoções, mas as sensações o feto já sente. Então as sensações, elas ficam todas armazenadas, todas. E muitas vezes a gente não sabe, a Simone sabe. Então isso já ajuda muito no processo de cura. Mas muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, nem por que a gente tem algum trauma, algum desconforto, que a gente não consegue evoluir alguma parte, alguma área da nossa vida. Porque às vezes foi uma sensação intrauterina que o bebê teve ali e ele não sabe, não gerou uma memória, porque o sistema límbico não estava pronto. Aqui ela sabe por quê, né? Com certeza os pais contaram para ela, né? Foi realmente um trauma muito forte, né? Um evento importante na vida dela. A gente olha para essas coisas, a gente não deixa essas coisas debaixo do tapete, porque isso nos impede, sim, de caminhar, de seguir, de voar, né? Então, Daniel Kahneman, ele fala, né, na Psicologia do Sistema 1 e 2, que 95% das nossas ações são governadas por hábitos inconscientes. Gente, 95%. É muito, o percentual é muito alto pra gente não olhar, pra gente negligenciar, pra gente achar que é isso mesmo, né? Será que a gente acha que é normal a gente procrastinar, a gente empurrar os nossos sonhos a vida inteira? Será que isso realmente é normal? Eu ter preguiça, né? Tô falando preguiça entre aspas, porque é uma procrastinação, eu não ter força para colocar a energia necessária para realizar os meus sonhos durante toda a minha vida. Se não tem algo ali que tá me puxando às vezes para baixo, algo que tá quase me aprisionando, que às vezes a gente tá numa gaiola dourada, achando que a gente tá num lugar lindo, maravilhoso, mas a gente está preso, e a gente está preso nesse inconsciente. A nossa maior prisão são esses 95% de dependência que estão lá no inconsciente, né? E se a gente não olha para isso, a gente vai passar toda uma vida presos, sem saber que estamos presos e sem saber por que a gente não realiza os nossos sonhos, por que a gente se auto-sabota. Por que sempre que a gente está para chegar lá, a gente recua, a gente volta, a gente desiste, né? Porque
Eu tenho uma professora que ela fala assim, você não fracassa, ninguém fracassa, a gente desiste. Porque se a gente vai naquele ritmo, se a gente traça aquilo, se a gente continua, a gente tem sucesso. Mas a gente, no meio do caminho, a gente desiste. E quando a gente tem ali alguns desafios, e tudo tem desafio, né? Tudo que a gente vai fazer vai ter desafio, vai ter problema, gente, isso faz parte. Aí você fala, isso não é pra mim, não. Será que você tem um desejo do seu coração, aquele desejo verdadeiro, e você vai ter ali 1, 2, 3 desafios? Será que ele não vai ser realmente para você só porque você teve 1, 2, 3 desafios? Será que é isso mesmo? Ou será que a gente está buscando uma desculpa para desistir? A gente precisa enfrentar a nossa caixinha de Pandora, que é o nosso inconsciente. É facinho? Não, não é. Como a Simone colocou aqui. Eu estou lutando, eu estou buscando liberar esse trauma para eu viver melhor, para eu viver mais leve. Então, é desafiador sim, mas é uma liberdade que não tem preço. Imagina alguém deixando você com 5% de força e tomando as suas 95% de força, que é o que o inconsciente nos faz, nos move de 95% de uma forma que às vezes a gente não tá, né, naquela forma da nossa razão, da consciência, que a gente é movido desse inconsciente. Como que nós vamos agir depois que a gente for soltando aí esse percentual, quando a gente virar esse jogo? Nós não vamos virar os 95% não, né, gente? Vamos ser bem sincero e franco, né? Mas se a gente melhorar aí uma quantidade, sei lá, 30%, o que nós não vamos virar? Uns foguetes, né? A nossa qualidade de vida vai melhorar exponencialmente. As nossas realizações vão melhorar exponencialmente. Então a gente pode e deve olhar para isso, tá? André, e aí? André, você falou do inconsciente, você falou que ele nos toma em 95% da nossa forma de agir, porque está nesse inconsciente, que está com pendência, traumas, né? A infância, hábitos familiares, genética. Ótimo, mas e aí? Como é que a gente faz? Bom, como que a gente cura? Tem muitos caminhos, gente. Não tem um caminho só, não. Se a gente sair daqui, né, para França, se a gente sai daqui para o Chile, a gente pode fazer um caminho por aqui, outro caminho por ali. Tem várias formas da gente fazer, né? Tem muitas, como eu falei, hoje nós temos muitas terapias, hoje nós temos, felizmente, muitos recursos, né? Muitos recursos, muitas descobertas e muitas coisas muito sérias e muito boas. E uma das coisas muito sérias e muito boas que fez muito sentido para mim é a linguagem simbólica dos arquétipos e dos símbolos. Por quê? Porque os símbolos e os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, né? E Jung e Freud falam isso há séculos, né? Desde o século XIX, eles estão falando isso. Então, o inconsciente, ele conversa melhor, não com essa linguagem nossa racional e lógica, né? Se o que tá lá não aceita essa lógica, eu tenho que fazer isso por causa disso, disso, disso. Ele fala, ele nem se move, ele não move um músculo, né? Então não é com essa linguagem que a gente vai acessá-lo de uma forma mais leve, né? Ali a gente fica malhando ferro, né? Fica malhando ferro, tem aqueles programas que falam, se você fizer 21 dias, para quê? Para você mudar o hábito, né? Tem vários livros de mudança de hábito e tal, que ajudam demais. Mas não é essa linguagem racional, não é essa linguagem lógica. Se ele não usa essa linguagem, se ele é o inconsciente, se ele não está ligado a essa linguagem racional, a gente precisa usar uma ferramenta ou ferramentas que vão falar com o inconsciente da forma que ele entenda.
E o que está nesse inconsciente? Quando a gente sonha, os sonhos são lógicos, gente. Isso você está sentindo por causa disso, vai acontecer isso. Quando a gente vai decifrar um sonho, a gente não tem que sentar, a gente não tem que anotar, a gente não tem que ficar ali meditando sobre aquilo, né? O sonho ele não é lógico. A gente precisa acessar algo mais para que a gente consiga entender o que aquele simbolismo vai nos falar. Os sonhos conversam conosco através de linguagem simbólica. Então, para a gente conversar com o inconsciente, nós precisamos usar a linguagem simbólica. Porque é assim que a gente vai conseguir ter uma comunicação consciente e inconsciente. Da mesma forma quando vem do inconsciente para o consciente. Então, e aí, né, Freud e Jung falam de arquétipos, de símbolos, né? O inconsciente entende essa linguagem simbólica, arquetípica. Essa é a melhor forma de conversar com o inconsciente. E aí, como é, né, a melhor, né, do que eu estou estudando, do que eu estou trazendo aqui para vocês? As metáforas, as histórias, os contos de fada. E isso, gente, não dá prazer só para o inconsciente de pegar a chave. Dá prazer para o consciente, para o racional, porque todos nós gostamos. Oi, Jesus querido. Oi, Málica. Todos nós, ei, Cacá, sejam todos e todas muito bem-vindas. Todos nós gostamos de uma história. Quem não gosta de uma boa história? Nós fechamos até os olhos e abrimos os ouvidos para ouvir uma boa história, para receber. Aqui, ó, a Málica, que é minha mestra, gente, essa mulher é poderosíssima, maravilhosa, professora de tudo quanto há, de tarô, de linguagem simbólica, é uma mestra mesmo, uma mestra encarnada. Ela colocou aqui: um símbolo vale mais que milhões de palavras. E é isso, gente, é isso, né? A gente fala com o inconsciente da forma que ele vai entender. Então, é por isso que os contos de fadas são ferramentas poderosas para acessar o inconsciente. Por quê? Porque às vezes a gente fica naquela leitura, naquele entendimento literal do conto de fada, mas não é isso. Ali tem muito mais, ali tem uma linguagem simbólica muito forte, né? O Walt Disney é inteligentíssimo, né? Não é à toa que ele construiu aquele império. Porque ele entendeu isso, ele viu a oportunidade de pegar aqueles contos lá, ancestrais, gente. Tem contos que são do século VI, do século VII, né? Esopo, se não me engano, ele era do século VI, né? La Fontaine, e ele colocou, né? Ele trouxe os contos de fada, colocou lá na Disney. É claro que ele mudou para aquilo ficar, né, de uma forma comercial, mas aqui, ó, tá vendo? A psicanálise dos contos de fada, o significado psicológico dos motivos de redenção nos contos de fada, contos que curam, fadas no divã. Vocês acham que só a gente que vai pro divã? As fadas também vão pro divã. Deixa eu ver o que a minha mestra escreveu. Gratidão. Mas não tem nada disso, não. Não, você é espetacular. Você tá fora da curva. Você é sensacional, Málica. Então, gente, ei, Fabiola, seja bem-vinda. É isso, a gente usa, né? E eu agora tô fazendo um trabalho. Aqui, a Mari colocou: os contos do irmão Grimm eram de terror. Por quê? Porque era assertivo, era para tocar a pessoa, era para tocar um inconsciente, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o conto da Chapeuzinho Vermelho era um conto que falava sobre pedofilia. O lobo mau ali, né? Não tinha caçador para salvá-la e salvar a vovozinha, não. O lobo mau era né? Eu não tô com medo de falar pedófilo e a live cair aqui. Mas era isso, era para trazer essa consciência para as crianças, para as adolescentes. Era para trazer luz, para trazer entendimento. Então não tinha finais felizes, era para chocar as pessoas, era para trazer: olha, não faça isso porque,
né? Tenha cuidado, porque ali ela já estava adolescente, né? Naquela fase de rebeldia, e ela desobedeceu a mãe, ela foi por um outro caminho. Então, os contos são muito mais do que às vezes a gente vê só com o racional. Eles falam com o nosso inconsciente. E é por isso que eu estou trabalhando, né, com os encontros do livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Estou fazendo também os workshops pontuais, assim, de contoterapia, onde a gente traz esse simbolismo, onde a gente trabalha com os símbolos, com os arquétipos dos contos, para a gente falar com a nossa alma, sabe? Para a gente trazer luz, para a gente trazer cura. Gente, e é um encontro, assim, que a gente não quer que acabe aquele momento, sabe? De tão gostoso, de tão leve, de tão prazeroso. A gente não precisa curar traumas, dores, feridas com dor, né? Já basta a dor do trauma, da ferida. A gente pode curar de uma forma amorosa, de uma forma gentil. A gente pode abrir essa caixa de Pandora com amor. A gente pode colocar ali o nutriente para que aquilo seja curado, para que aquilo seja tratado de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito gentil e de uma forma amorosa. O meu trabalho é amoroso, foi uma escolha que eu fiz e é assim que eu quero ser, né? Que eu quero trazer para as pessoas, para que a gente olhe para as nossas questões de uma forma com amor. Às vezes a gente já está vivendo momentos ásperos demais, difíceis demais, para a gente ainda trazer mais dor. Então a gente traz luz, a gente traz consciência, a gente traz símbolos, a gente traz arquétipos e a gente traz cura com amor. Deixa eu ver o que a Málika colocou. O chapéu de Chapeuzinho era vermelho. Que parte do corpo é vermelho em forma de cone? Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Né? Então, assim, olha o simbolismo, gente. Olha aqui como que a Málika trouxe aqui, que enriquece para nós. Então, esses são símbolos, né? Vai falando ali com o nosso consciente, só que a gente precisa aprender a utilizar os contos dessa forma simbólica mesmo, arquetípica, falar, ver algo além, né? Para a gente saber realmente interpretá-los, conversar com os contos, né? A quem a criança não atendeu e caiu na armadilha, honrou as suas mulheres, mãe e vó? Não, né? Não, né? Olha que reflexão. Nesse momentinho aqui, nesse minutinho aqui da nossa live, olha quantas reflexões nós estamos te trazendo aqui, tirando aqui falando aqui um pouquinho, en passant do conto da Chapeuzinho Vermelho, com essas contribuições que Málika tá trazendo aqui pra gente. Então, gente, a gente tem muito para explorar. A gente tem muito para explorar dessa linguagem, né? E vou chamar a Málika para dar uma aula aqui para nós, viu, Málika? Você fazer uma live aqui comigo, você dar uma aula aqui pra gente, né? Oi, Lívia, bom dia, lindeza, seja bem-vinda. Márcia, ei, Marcinha. Então, gente, fica esse convite, né? Se você acha que essa live fez sentido para você, me segue, né? Encaminha para outras pessoas que possam também ser beneficiadas com os contos, com os arquétipos, tá? Em breve eu vou começar a divulgar os contos de workshops que nós vamos fazer, porque o grupo dos encontros de Mulheres que Correm com Lobos começou na quarta-feira da semana passada, são 12 encontros, mas se alguém interessar e quiser entrar, ainda dá tempo, tá? Serão 12 quartas-feiras, né? Agora 11, e de 19 às 21 horas, e tá assim, incrível, sabe? A gente começou na quarta-feira, na quinta-feira já tive um retorno muito importante de uma pessoa falando como que foi bom para ela aquele encontro. Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho, né? Se eu não acreditasse, eu não faria. Eu não trabalho com o que eu não acredito, né? Tem que ser bom para mim primeiro. E só para finalizar aqui, eu gostaria de contar um conto, né? Vamos aí abrir os nossos ouvidos da alma. Um reino bem distante,
estava em perigo. O reino estava passando por dificuldades financeiras e o rei, né, antigamente os reinos, né, os casamentos eram contratos comerciais, né, a gente sabe disso. O rei buscou uma ajuda de um outro rei e falou assim: eu estou passando por dificuldades, você pode me ajudar? O outro rei falou assim: eu posso te ajudar desde que a sua filha se case com meu filho, que aí nós juntaremos os nossos 2 reinos e estaremos fortalecidos, né? Faremos um grande forte, né? Fecharemos as fronteiras e estaremos fortalecidos. Em contrapartida, eu vou te dar, né, dos meus celeiros, das minhas plantações, eu divido o que é meu com você e faremos um reino único. Tudo bem, né? Dividiremos ali os reinados, cada vez um reinando. Tudo bem? Tudo bem, uma família vai reinar. Isto posto, o rei comunicou à filha, falou: olha, minha filha, nós estamos passando dificuldades financeiras, você vai ter que se casar com o príncipe do reino vizinho. Ela não gostou muito daquilo, mas marcaram a celebração do casamento e ela se casou com o príncipe, meio assim às escondidas, sem saber quem que era. No dia das núpcias, ela viu que aquele príncipe era um sapo, né? Então, também é comum nos contos de fada a princesa se casar com um sapo. Ai, meu Deus, né? A princesa casou com um sapo e ela repudiou o sapo com todas as suas forças. Ela não queria saber do sapo de jeito nenhum, né? Nossa, aquele sapo nojento perto dela, que horror. E assim foi durante muito tempo. A princesa repudiava o sapo. Até que um dia, né, ela gostava de conversar com ele, ela foi gostando de conversar com ele, ela já não tinha mais tanto nojo, não tinha mais tanto repúdio, e ela foi ouvindo o sapo, eles passavam horas conversando, o sapo não ficou tão feio assim e tal, até que um dia ela abraçou o sapo e no instinto ela beijou o sapo, e o sapo virou um belo príncipe. E é isso que acontece quando a gente abraça o nosso sapo inconsciente, que às vezes parece que só quer nos maltratar, só quer nos ferrar, só quer nos sabotar. Quando a gente abraça o nosso inconsciente, quando a gente vê que ele está cheio de pendências, que ele também precisa de auxílio, ele precisa ser visto para que aquelas pendências sejam curadas. Aquele sapo asqueroso, nojento, que às vezes parece que está contra nós, né? Que ele está atrapalhando as nossas vidas, ele vira um belo príncipe. A gente abraça as nossas sombras e elas se tornam luzes. E a gente pode ser uma pessoa integrada, uma pessoa que não vive correndo de si mesma, uma pessoa que não dá um passo para frente e 10 passos para trás. Uma pessoa que é luz e sombra no caminho do meio, em perfeito equilíbrio. Então, gente, vamos olhar com mais amorosidade para os nossos atos falhos. Vamos olhar com mais gentileza para as coisas que às vezes hoje a gente não deu conta de fazer. E vamos fazer a análise reversa. Por que eu não dei conta de fazer isso hoje? O que me impediu? Qual foi a história que eu contei para mim? Porque tudo são histórias. Tudo são histórias. Nós estamos contando aqui um conto, mas eu conto uma história para mim quando eu não vou para academia, por exemplo. Eu conto uma história para mim quando eu deixo de fazer algo. Hoje eu não posso, eu tô cansada. Eu vou deixar para amanhã. Eu tenho uma auto-justificativa, mesmo que ela não justifique nada, mas eu conto uma história para mim. Vamos fazer essa análise. Quais são as histórias que eu tô contando para mim? Por que eu tô contando essa história? Quem que eu estou escondendo atrás dessa história? Qual que é o sapo que eu não quero abraçar quando eu conto essa história para mim? Né? Quem que eu estou honrando? Ou será que eu não quero ser melhor do que alguém, talvez? Ou né? Às vezes é alguma coisa assim, que às vezes a gente pensa assim, mas se eu fizer isso eu vou ser melhor do que a minha mãe.
Gente, qual é a mãe que não quer que o filho brilhe? Mas é a história, às vezes, que a gente conta pra gente, não tem nada a ver com a mãe, com o pai, com o externo. Não tem nada a ver com o reino. Tem a ver com a gente. Às vezes a nossa criancinha, ela acreditou em tanta coisa pelo olhar infantil da criança, e às vezes a gente já tem maturidade suficiente para falar para nossa criança: oi, não é assim não, bem, você entendeu errado. Então vamos ver qual que é essa história que está nos mobilizando e vamos olhar para ela. Às vezes ela nem é tão sapo assim. Às vezes ela é um lindo príncipe. Tá bom, gente? Oi, Lili. Ei, Ideia. Então fiquem com Deus. Semana que vem. Aqui, olha, gente, a Simone identificou o sapo. Que linda, Simone. Já ganhei o dia. Que bom que você identificou esse sapo aí. Muito bom, muito bom. Gente, esse é o poder dos contos, o poder das histórias, das metáforas. Olha, que bênção, que você seja muito feliz aí, Simone, com o que você identificou e com a cura que vai te trazer. Porque traz cura, traz luz, né? Quando a gente ilumina a sombra, gente, cadê a sombra? Cadê? Não tem mais sombra, aí é luz, né? Então, muito bom, Marcinha, obrigada, viu? Venha sempre, segunda-feira às 7h30, às 7h30 estamos aqui, viu? Ah, vai ficar gravado, Deia, vai ficar gravado, depois você assiste. Lívia, venha mais vezes, querida, saudade de você. Ô, Lili, vai ficar gravado, depois você vem, o conto tá já no finalzinho, depois se você quiser assistir, vale a pena, viu? Gente, que delícia, meu coração tá aquecido aqui, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Fabiola, obrigada, Cris Vilela, Cris Calab, obrigada, meus amores. Só faz sentido eu estar aqui porque eu tenho a companhia de vocês e me traz uma força, um calor no coração, essa gentileza, essa amorosidade. Muito obrigada a todos, Lulu, muito obrigada a todos, a Aninha. Que bom estar aqui com vocês. Tenham uma linda e abençoada semana. E nós nos encontramos aí durante essa semana, né, Lu? Vou estar aí com você. Obrigada, Alê. Obrigada a todos, viu? Até semana que vem. Para quem eu não vou encontrar essa semana, até semana que vem, se Deus quiser. Tenham uma linda semana e olhem aí com mais gentileza para os sapos, viu? Olha aí que às vezes esse sapo é um príncipe maravilhoso. Você tá achando que é sapo. Obrigada, Érica. Fiquem com Deus, amores. Amo vocês.